O ano era 2012 e um ex-engenheiro da Apple dá uma palestra que nos próximos anos afetaria a receita da gigante das multimídias Adobe. Pra gente entender um pouquinho mais dessa história, vamos voltar lá para quando ele deu essa palestra chamada Inventing on Principle. Fala sobre você perpassar princípios nas suas decisões de design. Não coisas como seguir as boas práticas de desenvolvimento, princípios de design, alinhamento. É uma coisa mais profunda, um princípio que molde a forma como você desenha suas soluções. Um princípio que você sempre fala, isso fere esse princípio, então isso tem que ser resolvido. This talk is actually about a way of living your life that most people don't talk about. O caso que ele traz na palestra, que é o princípio que ele diz que molda todo o seu trabalho de engenharia, tanto na Apple quanto posteriormente ele viria a sair para fundar seu próprio laboratório de tecnologias, de feedback, é o princípio de reduzir a fricção entre você construir uma coisa e você ter o feedback do resultado dela. Esse é o princípio que ele descreve. Esse princípio passa pelo seguinte: se você quer escrever uma poesia, você tem que parar, sentar, escrever, e aí você vai ter o resultado daquele ciclo de feedback. No caso dele, que é um engenheiro, ele traz, por exemplo, você está querendo fazer um jogo e você quer ver o feedback daquele jogo. Então você tem que parar, olhar para o código que gera aquele jogo, o código fonte, editar as variáveis, editar as ideias, e isso é um ciclo que toma bastante tempo até você poder testar o jogo e ter o seu feedback. Na pintura você vai ter esse mesmo tipo de coisa. Você quer testar uma ideia nova, você tem que parar, fazer o processo de desenhar aquilo ali, e eventualmente você vai lidar com o resultado, você vai encarar e você vai ter o feeling de se aquilo deu certo ou não. Ele acredita que à medida que você reduz esse loop de você começar a fazer a coisa até você ter o resultado, você consegue fazer novas ideias florescerem. Você dá possibilidade para a pessoa testar mais variantes, mais ideias, mais possibilidades com aquele projeto que a pessoa tem. Porque uma coisa é o que está na sua cabeça, outra coisa é a materialização daquela coisa e o sentimento que aquela materialização traz. O exemplo que ele traz nessa palestra, um dos principais, é de um jogo de Mario. Ele traz um personagem, tem um jogo parcialmente implementado. Ele vai demonstrando na palestra esse ciclo de feedback. Então, se ele quiser fazer com que o personagem que está na frente dele, que é uma tartaruga, ela comece a se movimentar, você tem que achar a variável responsável pela velocidade dessa tartaruga, você tem que editar ela, controlar como ela vai se mover. No ciclo normal de feedback, você vai editar isso, você vai passar por um processo de converter aquele código no programa, aí vai carregar o programa, você vai voltar para o estado inicial, você vai começar a testar. Se você tem um ciclo de feedback menor, no caso ele usa o book do Swift Playgrounds, ele permite você editar código, ele vai exibindo as coisas que estão modificando ali. Você tem um loop de feedback muito menor. Você edita a variável e a tartaruga começa a se mover. É o que ele vai mostrar nesse vídeo. Só que isso é um passo. Ao lado da tartaruga na imagem, você consegue ver, tem um fosso. Nesse fosso, você vai ter que saber quanto você pula, se você não pula. E o que ele traz como muito interessante é que você consegue brincar com uma forma como as coisas funcionam. Então, por exemplo, você tem a gravidade puxando você para baixo e você tem a velocidade que a gravidade puxa você para baixo. Você vai ter variações de como aquele pulo vai se dar, o nível de força, o nível de esforço. Você vai ter que pular na tartaruga por cima para poder conseguir passar para o outro lado ou não. Isso varia muito a sensação que você tem com o jogo. Quando você passa para a parte de moldar o mundo, ele brinca um pouquinho na palestra, colocando novos blocos, e ele modifica a forma que a gravidade funciona. Então você passa a ter, ao invés da gravidade ir levando você para baixo, uma gravidade fortíssima que leva você direto para baixo ou direto para cima, quando você aperta o pular ou não. E isso gera uma dinâmica completamente diferente de jogo, que é o que ele mostra nesse exemplo de trecho de vídeo, onde o personagem fica completamente de cabeça para baixo, você consegue moldar o jogo e mudando os feelings e, nossa, eu tive essa ideia aqui, queria ver como era. E esse loop de feedback permite você variar a forma como as coisas funcionam. Então, você podia ter começado com a ideia de um jogo do Mario, troca essa ideia da gravidade e vê, como é que ficaria isso aqui, e passa a um jogo completamente diferente. Você pode testar uma estética diferente e ir encaixando suas ideias. Um grande ponto de virada que tem nessa palestra que ele mostra é que ele consegue também brincar com o tempo, quando você olha para esse princípio. Você pula na tartaruga e você vai para o outro lado, você volta para o começo quando o seu personagem morre. Então você tem esse loop de feedback que demora bastante à medida que você vai trocando a gravidade. Você vai ter que copiar todo esse fluxo. E aí o que ele traz é um momento em que você consegue pausar o jogo e aí você consegue exibir o histórico de personagem. Então ele mostra a cada instante de tempo daquele personagem estava. E o passado para esse algoritmo ele já aconteceu, mas o futuro ele passa a ser mutável.
Então você pode voltar no tempo e ver onde aquele personagem estava no instante 3, e a partir dali, como as coisas mudam. Ele vê o futuro do personagem e ele modifica as variáveis para ver como teria sido aquele futuro, com os movimentos que foram tomados, as ações foram tomadas, se essa variável tivesse diferente, o que permite você fazer um ajuste fino de como aquele personagem se comporta naquele mundo. Isso é uma coisa que ele deixa muito claro como é algo relevante. E esse conceito, ele é tão forte no design que ele consegue sair dessa ideia do jogo. Ele consegue mostrar isso durante a palestra também, para exibição de algoritmos, você modificar texto, você corrigir narrativa, tudo isso baseado no princípio. Ele traz, em 2012, é você conseguir montar e trazer o princípio em tudo aquilo que você faz. Então você consegue olhar para uma edição de vídeo, uma pintura que você está fazendo, e aplicar aquele princípio quando você pensa, isso aqui está errado de acordo com esse princípio que eu acredito. E esse princípio pode ser qualquer coisa. Pode ser o princípio dele, pode ser... Eu acredito que a pessoa não precisa ter um manual para nada que ela faça. Eu acredito que as pessoas deveriam ser capazes de aprender alguma coisa em tudo que elas façam. Todos esses princípios podem ser moldados em todas as decisões que você está tomando ao longo da sua trajetória. Agora, como é que essa palestra, que nem foi vista por tanta gente assim, é uma palestra bastante coisa, tem quase 400 mil visualizações hoje, e a maior parte delas aconteceu por causa de um evento. Em algumas palestras, uma pessoa chamada Dylan Field, que criou um site chamado Figma, ele fala que essa palestra foi o que inspirou ele à construção do Figma como produto. Ele levou essa ideia de que você diminuir o ciclo de feedback de uma coisa permite liberar para as pessoas uma grande capacidade de construção, de criatividade, de novas ideias, novos projetos. E aí ele foi lá e falou, eu vou levar isso para minha vida, e construiu o Figma. Em 2013 ele faz uma apresentação que é bem engraçada, ele mostra basicamente uma bolinha numa água arrastando e dizendo, olha como isso aqui é incrível, e faz várias cópias do Photoshop, só que na web. Tinha uma tecnologia que estava surgindo na época chamada WebGL. Ele acredita que aquilo ali pode diminuir o ciclo de feedback para as pessoas, porque a pessoa não precisaria instalar um software pesado como os que a Adobe tinha à época. E aí, à medida que ele foi passando o tempo, esse produto cresceu, até que chegou num negócio bilionário de compra da Adobe pro Figma, que acabou sendo barrado pelo FTC, e aí eles seguiram com a não compra desse produto. Mas para você querer comprar um software que tem menos de 10 anos por bilhões de dólares, significa que aquela lei está incomodando bastante. Parcialmente, essas coisas se derivam dessa palestra dada pelo Brad em 2012, que traz essa ideia muito interessante de você trazer os princípios que você tem para tudo aquilo que você faz. Me conta aqui os princípios que você acha que moldariam suas atividades e tenta aplicar. Depois volta aqui e me conta, me segue em outras redes também, que a gente vai mantendo um diálogo lá. Valeu!